Américo, a gente está acompanhando uma escalada dessa tensão uma escalada da tensão Venezuela, Estados Unidos. É assim que a gente pode colocar, Américo, qual é o cenário que a gente consegue observar justamente entre os dois países e que, claro, vai estar em destaque hoje no videocast Fora da Ordem, toda sexta-feira, a partir da 13h. Américo Martins, Priscila Yazbek, Lorival Santana, trazendo para vocês um resumo das principais notícias internacionais e, claro, relação Estados Unidos e Venezuela deve estar entre os destaques, né, Américo? Sem dúvida, Carol, vai ser um dos principais destaques do videocast hoje. Eu, obviamente, convido a todos para acompanharem e mandarem as suas perguntas, inclusive, hoje a partir da 13h. Eu, o Lorival Santana aí em São Paulo e também a Priscila Yazbek em Nova York, vamos fazer, como fazemos todas as sextas-feiras, uma grande discussão sobre isso. E essa questão da Venezuela e dos Estados Unidos abre uma enorme discussão, Carol, sobre a legalidade e legitimidade desses ataques que aconteceram já, em pelo menos contra um navio que, segundo o presidente norte-americano, estava carregando drogas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos usando aí os seus militares para afundar aquela embarcação sem ter, por um lado, uma autorização do Congresso e, por outro lado, possivelmente desafiando as normas, inclusive das regras de disputas internacionais, tanto do ponto de vista da ação policial como da ação militar. É muito controversa essa ação do presidente americano, tanto do ponto de vista da legislação internacional como da legislação dos Estados Unidos. Nós vamos discutir bastante isso, como você muito bem colocou, Carol. É uma tensão que aumenta muito entre os Estados Unidos e não só a Venezuela. O governo brasileiro, por exemplo, entende que o deslocamento aí dessas embarcações de guerra para a costa da Venezuela, inclusive com esse ataque a um barco que supostamente levava narcotraficantes com drogas para os Estados Unidos, isso também, segundo o governo brasileiro, é uma clara tentativa dos Estados Unidos de intimidarem aqueles governos que não são muito alinhados com Washington. Essa semana, o secretário de Estado, Marco Rubio, esteve no Equador, por exemplo, um país que tem sofrido muito com a questão do narcotráfico, e a linguagem que ele, Marco Rubio, usou foi uma linguagem muito militar, de que os Estados Unidos estão em guerra contra os narcotraficantes e que vão usar o seu poderio militar contra eles. Nós vamos certamente discutir isso em muitos detalhes. Eu convido as pessoas a mandarem perguntas e nós vamos falar também, obviamente, das mensagens que aquele grande desfile militar na China que passaram para o mundo, as mensagens aí da China querendo uma nova ordem mundial e querendo estar no centro dessa nova ordem. E também, como não poderia deixar de ser, Carol, nós vamos falar das disputas entre Brasil e Estados Unidos. Essas tarifas, essas discussões todas, inclusive com a possibilidade dos Estados Unidos ampliarem as tarifas contra o Brasil, ampliarem sanções contra o Brasil. Uma das preocupações, se a gente vai elaborar mais isso mais tarde, é a possibilidade de os Estados Unidos aplicarem aquelas famosas tarifas secundárias contra o Brasil por conta da importação de fertilizantes e também de petróleo da Rússia. Até aqui, os Estados Unidos apenas aplicaram essas tarifas contra a Índia, mas o presidente Donald Trump tinha já dado um prazo que está vencendo essa semana com relação à Rússia se manifestar e fazer um acordo diplomático, ou pelo menos indicar que quer de fato um acordo diplomático com a Ucrânia. E os Estados Unidos ameaçam impor essas tarifas secundárias. Essa é uma possibilidade real. Nós vamos contar mais disso aqui na CNN e, sem dúvida nenhuma, no videocast hoje, 13h. Não perca, portanto, a partir de 13h, Américo Martins, Lorival e Priscila discutindo aí os principais temas internacionais. Já vou mandar minha pergunta, viu, Américo? Sempre imperdível a conversa dos três. Obrigada, Américo. Bom fim de semana para você.